E aí a gente acabou montando, né, uma loja de artigos religiosos. Ele simplesmente vinha lá em casa, lia a Bíblia, orientava um pouco do que a Bíblia falava ali e ia embora. E nunca disse, ó, você tem que fazer isso, tem que mudar isso, tem que quebrar isso, larga disso, coisa parecida. Os homens e as mulheres que estão na Bíblia, a grande maioria eram bem-sucedidos. Então, por que eu não posso ter? Então, eu preciso só ter discernimento como que a Bíblia me orienta a ter dinheiro. O que eu faço com o dinheiro que Deus me dá? Fala, gente! Mais um Tete a Tete Capri começando o mês de fevereiro, abençoadíssimo para a honra e glória do Senhor. E, gente, estamos em clima de festa por aqui, porque dia 2 de fevereiro foi aniversário desse homem de Deus que está aqui comigo hoje. E hoje saiu o episódio aí para comemorar essa data tão especial. Bem-vindo, Pastor Alfredo! Quantos anos, pastor? Me conta aí. Pastora! Geralmente para mulher não pode perguntar, mas para homem então também não pode? 51 anos. Ô, glória! 51 e 51, anos. Metade de 51 com Cristo. Amém! Eita, Glória a Deus! Muito isso, bom, né? Isso sim é uma história de sucesso. Então, na realidade, eu só tenho 26 anos. Amém! Ó, tá na minha idade. Ah, não, já tô. Meu Deus, já tô mais velha, gente. Me perdi na minha própria idade. Ai, glória a Deus, pastor. Hoje eu vou contar uma história sua, né? Que eu não, tu vai contar essa história, né? Mas eu digo assim, que essa história, quando conheci, me impactou. E eu tenho certeza que quem tá lá também vai se impactar, porque são 26 anos de história com Cristo, mas eu sei que existiu um passado. E eu queria depois, daqui a pouco, que a gente comece a contar essa história. Mas antes, quem é o pastor Alfredo? Bom, hoje então, como você acabou de citar, eu sou o pastor Alfredo, casado, tenho 4 filhos, empresário, trabalho no ramo automotivo, posso dizer que sócio com a minha esposa com consultórios AV Cowork. Acabamos de comprar mais uma sala, vamos abrir uma filial do AV Cowork, num ponto estratégico, bem localizado. Deus é bom, tem proporcionado isso para a gente. Trabalho pessoalmente para mim, estudei um bom tempo alguma coisa relacionada a investimento, ações, fundo imobiliário, enfim, essa parte de investimento assim, mais financeiro, digamos assim, né? Não uso como profissional, mas pessoal, né? E a gente acaba ajudando, assim, de leve, algumas pessoas que estão em volta, pessoas que pedem algumas orientações nesse sentido também. Amém. Mas, estou nessa caminhada e ainda com Cristo. cuida dos empreendedores da igreja, mas de Cristo fala assim, gente do céu, é 1001 funções, gente. E na igreja, a gente é pastor auxiliar, ajudando a igreja, né? E graças a Deus o pastor entendeu que a gente seria uma mão, uma extensão para poder ajudar e orientar dentro daquilo que a gente conhece os empresários que fazem parte do nosso grupo na Palhoça lá e aqueles que estão chegando. Inclusive você é convidado a participar da Conexão Empreendedora Mais de Cristo Palhoça. E quando que acontece? Toda última segunda-feira. Última do mês. Última segunda-feira de todo mês. Muito bom. Você está convidado. Muito bom. 20 horas. Tem um café após. Gente, esse café, eu já participei, gente, que delícia. Sempre temos um convidado especial, uma palavra especial, uma palestra especial, um conteúdo de valor para você que trabalha com dinheiro, trabalha com empresa, você que quer entrar no ramo dos negócios, está convidado. E tem algo que tu sempre fala em toda palestra, que é, eu te ajudo a sair do CPF, como é? Pro CNPJ, como é que é? Não, vamos separar o teu CPF do teu CNPJ. Uma coisa organizada, vamos uma coisa fluida. Você tem que ter uma conta PF e uma conta PJ. Ai, gente, tem muito a aprender, acho que nesse episódio. Esse eu posso dizer que talvez não existe o mais importante, né? Mas é um ponto assim, muito relevante, quando o empresário ou a pessoa que quer entrar no ramo do mundo dos negócios consegue já separar a sua conta PF da sua conta PJ. Vai no mercado, inclusive no último encontro, a empreendedora falou isso para mim. Eu fui no mercado, eu comprei as coisas para minha empresa lá e coisa e tal, e daí eu peguei mais umas coisinhas e botei junto. Meu Deus. Mas aí eu perguntei, mas isso é para você? E passou no mesmo cartão? Sim, não, você tem que andar com os dois cartões e pagar separado. Cada um anda com as suas pernas. Uma gestão. Uma gestão, porque se você não sabe o que é lucro, o que deu, o que não deu, qual foi o custo, qual foi o não custo, você não... Então, separe.
É muito bom. Já ficou a primeira dica, gente. O episódio nem começou. Tu viu como tá incrível isso aqui? Nem começou. Viu? Já tem uma dica aí de ouro, mas é verdade isso. Porque Sim. muita gente mistura mesmo e daqui a pouco já... Ah, fali minha empresa, mas por falta de sabedoria. Né? Então tenham pessoas para te mentorear aí nessa jornada. Mas vamos lá. Pastor Alfredo, antes de ser pastor, lá atrás, antes de conhecer a Cristo, o que o senhor fazia? Me conta. Bom, eu andei por alguns caminhos tortuosos, em busca de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de buscar soluções para a nossa vida, em especial na época para minha mãe, que ela sofria com algumas enfermidades. A gente buscou algumas portas e nessas portas a gente não encontrou o que a gente procurava. E nessas portas, na realidade, elas nos levaram para uns caminhos mais tortuosos ainda. A gente acabou se enveredando ao ponto de... Como parece que o mundo do negócio já andava junto com a gente, né, conosco, a gente junto com o meu pai, eu sou filho único. Eu também sou, pastor. Temos algo em comum. Então nós somos mimadinhos. Mimados. Eu não posso dizer que não sou porque sou mesmo. E aí a gente acabou montando, né, uma loja de artigos religiosos, onde a gente vendia assim inúmeros produtos para, vou usar o termo assim, para algumas religiões, né? Desde vela, imagem ou algo artigos, roupas, sim. Guias, enfim, tudo que algumas religiões usam para fazer os seus rituais, vamos seus dizer assim. rituais, assim, né? Não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, né? Mas enfim, na época a gente entrou por esse caminho, né? E a gente acabou montando essa loja e trabalhando, vivendo nesse meio, né? Buscando uma espiritualidade e uma cura, vamos dizer assim. A gente buscava uma cura para minha mãe, né? Algo assim. E Deus foi tão bom que a gente encontrou a cura e aí encontrou muito mais do que uma cura. Porque Deus não é só cura, né? Amém. Deus ele tem para nós a vida eterna e uma vida com abundância, né? A plenitude, né? Em todas as áreas, não é uma área só. E então, assim, foi muito impactante. E nesse meio, então, a gente conheceu muitas pessoas, acabamos sendo conduzido por alguns caminhos, praticando, fazendo algumas coisas que hoje eu entendo no nosso ponto de vista como cristão, comparando com a Bíblia, que a Bíblia ensina, e com aquilo que eu fazia no passado, não tem ligação. Posso dizer que a Bíblia ela não orienta a fazer aquilo, né? Mas devido à minha falta de conhecimento, ou ignorância própria, né? E em busca de algo que eu não sabia onde encontrar, a gente fez isso e com certeza não agradou a Deus. Mas eu vou citar que acho que é muito importante assim. Nessa caminhada com a loja, a gente conheceu um casal ao longo do tempo. E esse casal, quando ele passou na frente da nossa loja lá, na época, ele olhou e essa loja incomodava ele, sabe? Ele ficava meio incomodado com isso. E ele orava por nós, para Deus abençoar. Sem vocês saber. Sem nós saber. Mas aí vem para frente a história, né? Quando ele passava lá, ele e a esposa dele oravam por nós lá, que Deus abençoasse, que mudasse a vida, enfim, né? Fazia a oração como a Bíblia orienta, né? E ao passar do tempo, a gente foi realmente ser discipulado exatamente por esse casal. Uau. Por um tempo. Esse casal, que é o seu Celso e a dona Dalva, a gente tem a gratidão enorme por eles. Se você estiver assistindo aí, um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu esforço, junto com a sua família e com mais algumas pessoas que estavam juntos. Nosso muito obrigado, em meu nome e em nome da minha família. Então, assim, foi muito gratificante as coisas que Deus faz. E usou esse casal. Eles ficaram praticamente 1 ano frequentando a nossa casa. Na época eu não era casado, né? E trazendo a palavra de Deus, fazendo, eu posso dizer, um estudo bíblico. Hoje na nossa igreja a gente chama de GC. Sim. Mas na época não tinha esse nome, não tinha, né? E ele simplesmente vinha lá em casa, lia a Bíblia, orientava um pouco do que a Bíblia falava ali, e ia embora. E nunca disse, você tem que fazer isso, tem que mudar isso, tem que quebrar isso, larga disso, ou coisa parecida. Simplesmente eles ensinaram a palavra. Ensinaram a palavra. Assim, um negócio assim, o simples que traz um resultado gigante. Sim. E claro que isso não aconteceu do dia para a noite. Eles ficaram 1 ano frequentando a nossa casa
E eles foram ensinando, foram falando, foram lendo a Bíblia, e daqui a pouco a Bíblia começou a saltar aos nossos olhos. Uau. A gente começava a ler a Bíblia e entender, então é assim, é? Não é para fazer isso, é? Uau. Inclusive o versículo que você leu no começo, que tenho até aqui, né? Ó. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida na terra, aqui, né? De acordo com a vontade de Deus, e não deixem dominar pelas paixões humanas. E o que são as paixões humanas? No passado, vocês gastavam bastante tempo, dinheiro, fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam em imoralidade, desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, nas embriaguez e nas nojentas idolatrias. Ei. Eu não fazia tudo que está aqui, né? Sim. Mas, assim... Mas estava nesse caminho Estava nesse tortuoso. contexto, né? Fazendo essas coisas que não agradava a Deus, né? E aí Deus nos tirou disso e isso começou a saltar os olhos. Quando eu comecei a entender isso, a nossa casa começou a entender isso, falei, opa, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar a minha prática. Como que eu vou conduzir a minha vida? E aí esse casal foi conduzindo a gente durante um ano. Eu brinco muito assim, quando eu falo com as pessoas, digo ele ensinou como um passarinho. A mãe do passarinho vem ali, e quando o passarinho sabe voar, ele sai do ninho, voa e vai embora, né? Segue isso. a vida. E aí quando ele entendeu que a gente sabia voar, ele disse, ó, tchau. Agora eu preciso ensinar outro passarinho a voar. E vocês seguem a vida. E a gente, graças a Deus, como Deus já estava no nosso caminho, Deus foi conduzindo e seguindo. Então a gente tem uma gratidão enorme por ele. E você que está aí, que sabe ensinar outro passarinho a voar, ensine outro passarinho a voar. E você que quer aprender a voar, quem sabe eu possa ser um condutor dessa bênção para você, dando asa para você voar. Mas a Bíblia é, com certeza absoluta, o caminho certo para você seguir. Amém, amém. Eu creio muito nisso, pastor, porque todos nós precisamos de um mentor, todos nós precisamos de pessoas que nos ajudem na caminhada cristã para vir essa maturidade de andar sozinhos, né? Então, muitas vezes eu vejo o pessoal, mas eu não sei ler, eu não sei orar, eu não sei. Então, busque com alguém que sabe para te ensinar. Não é feio pedir ajuda. Eu acho muito interessante isso também, porque muita gente tem vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de viver uma vida que não é a vontade de Deus para você. Tenha vergonha de não viver os propósitos de Deus, né? Porque quando nós pedimos ajuda, temos direção, as coisas fluem, as coisas vão, como aconteceu com o pastor Alfredo, né? Mas como que foi essa questão? Agora eu sei a verdade, eu vejo que o que eu estou fazendo não está agradando a Deus, no sentido de esse não faz mais sentido para eu trabalhar com esses artigos, porque não é mais o que eu creio. Como que foi agora? Porque é um negócio, era o sustento da família. Era um negócio. Né? Não é bem assim pra, vou parar de trabalhar com isso. E aí, como que foi essa questão? Daí, enfim, aí Deus nos conduziu, a gente conseguiu se desfazer de alguns artefatos, algumas coisas que a gente tinha. Algumas a gente realmente, vou usar o termo assim, a gente deu fim. E aí eu vou citar uma assim que realmente foi marcante, sabe? E nesses artigos a gente vendia como se fossem uns cartuchos assim, esse cartucho tinha pólvora dentro. Eita. E aí eu vou assim, como que você dá fim em pólvora? Queimando. Mas o que pólvora? Como é que queima? Sabe, você pessoa, você tem lá, eu não vou lembrar exatamente quantos cartuchos a gente tinha, assim, né, mas uns 50 cartuchos de pólvora. E vai botar fogo? Vai jogar onde? Vai poluir o meio ambiente? Sim. Então, assim, Deus teve que dar uma direção muito boa para que a gente pudesse... ter sabedoria até nesse descarte. Até no descarte. Então, Deus tem que dar realmente uma direção para a gente mudar e saber o que fazer com as coisas que realmente não agradam ele, né? Porque a gente não pode trazer prejuízo para as outras vidas também, né? E é tão interessante, pastor, que aqui no final desse texto de 1 Pedro 4, que você acabou de ler ali, o enunciado dele é vida segundo a vontade de Deus. A vontade de então, Deus. tipo assim, não é do jeito que eu quero. O Espírito Santo, ele também tem que nos conduzir. E no último versículo, que é o versículo 6 desse enunciado da vontade de Deus, ele fala ali no final, vivam em espírito segundo Deus. Então, tipo assim, o que vocês estavam fazendo ali agora era tipo dizendo assim, Senhor, eu quero dar um fim, mas me ajuda agora nisso. Como que eu faço? Me ensina. Eu quero fazer segundo a tua vontade, né? E, enfim, aí Deus conduziu, a gente conseguiu se desfazer dessa loja, desfazer desses produtos que não agradavam a ele, enfim, né? E aí agora eu estava desempregado. Eita.
Pois E é. eu estava E a desempregado, renda agora familiar? eu não tinha o ganha-pão agora, né? Na realidade, eu cuidava da loja e o meu pai trabalhava fora, né? Fazia o trabalho dele. Mas aí eu perdi vou usar o meu termo ganha-pão, né? Sim. E aí eu já tinha um outro conhecimento na época, eu já tinha trabalhado no ramo automotivo. E aí Deus abriu uma porta no ramo automotivo e voltei a trabalhar com um carro novo, manutenção de carro. Uau! Deus E abriu uma porta. Deus abriu uma porta. E a gente começou devagarzinho. E na época era uma garagem só, arrendada ou alugada. Sim. Eu pagava uma comissão para a pessoa que me cedia essa garagem. E aí eu saí desse ponto, um ano e meio depois eu fui para um local. Se eu contar para você, você não acredita. Por quê? Exatamente esse local. Onde eu tô agora? Aonde está agora? Essa sala era minha alugada. Oh, mentira! Agora veio na cabeça aqui atrás Uau. desse espaço que a gente está aqui, Sim. desse prédio, né? Tem um terreno vazio aqui atrás. E o galpão da oficina ficava exatamente aqui atrás. Uau, cara. E assim, agora caiu a Detalhes. ficha que, claro que daí não era esse ambiente, Sim, né? sim. Mas era essa estrutura Uau. que eu usei no meu segundo ponto que Deus proporcionou. E hoje nós estamos aqui conversando e falando disso. Que forte, pastor. E aí a gente fez ali um galpão onde cabia 2 carros. Assim, realmente as coisas Detalhes acontecem, de né? Deus. E é muito interessante a gente falar isso, porque assim, pastor, às vezes as pessoas estão, quem sabe, você está passando por uma transição assim, empreendedora, ou de fato dizer, cara, isso aqui não é o propósito de Deus, eu tenho que fazer outra coisa. E foi interessante porque assim, o pastor, ele falou, era o meu ganha-pão. Era o meu ganha-pão, mas eu não vi ele dizendo assim, eu fiquei com medo de como seria. Eu não ouvi, mas deve ter tido medo. Não, dá um frio na Dá barriga. um frio na barriga, porque é um novo, você não sabe como que vai ser. Mas ao mesmo tempo, gente, quando nós confiamos em Deus, que Ele está fazendo segundo a vontade dEle para nossas vidas, Ele abre uma porta a ponto de, olha só, a gente está testemunhando algo que agora o pastor lembrou que é o mesmo ambiente. Deus, Ele faz coisas extraordinárias para mostrar, eu tenho a direção para a tua vida, eu não te deixo na mão. Quando você está segundo a minha vontade, eu estou contigo. E eu acho muito interessante que agora me veio na cabeça aquele versículo que já fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Então, peraí, o pastor não mendigou o pão. Graças a Deus, Deus sempre Deus sustentou. foi fiel comigo. Aleluia. E aí, buscando essa palavra, né, quando eu comecei a trabalhar, voltei no ramo automotivo, assim, no primeiro galpão que eu aluguei, uma das primeiras coisas que Deus falou comigo, assim, eu ainda um pouco, vou usar o termo imaturo na fé ainda, mas já tinha uma caminhada que esse casal já tinha nos evangelizado, uma das coisas assim que logo em seguida, assim, para mim foi muito fácil, dízimo e oferta. Olha só. Que para mim foi muito fácil, assim, dízimo e oferta. Então, eu trabalhava a semana, eu marcava tudo que eu fazia, coisa e tal, e já separava, final de semana ia para a igreja e tá lá. Separava, ia já estava sendo fiel desde o início. E aí outra coisa que agora me veio à cabeça, aí eu saí desse ponto, aluguei esse ponto que a gente tá, saí desse ponto, fui para um outro ponto maior ainda, e esse ponto que era alugado hoje é seu. Comprei. Uau! Deus seu. Me deu. Aleluia! Deus me deu, e hoje a gente está usando aqui para honra e glória dele. Para honra dele, para a glória dele, para levar uma palavra de fé para quem está vendo. E esse ambiente é um ambiente onde vidas são restauradas aqui também, pelas pessoas que trabalham aqui, né? Então, assim, foi assim, coisas que estão acontecendo aqui agora. Que legal! Momento, assim, sabe? É o que eu digo, gente, o tete-a-tete, ele é muito profético. O pessoal não entende isso, mas as coisas vão vindo à memória. Porque se fosse engessado, a gente combinasse, tu não ia lembrar. Se fosse para combinar, nem não ia dar certo. Isso, né? Então, assim, de uma forma muito Aleluia. natural, Deus mostrando para nós agora, assim, ó, Fred, eu te tirei de lá e te botei aqui. O cuidado dele. E eu tenho certeza que Deus tem ainda caminhos muito mais grandes para frente, né? E uma coisa que eu falei assim, então, dízimos e ofertas sempre foi algo tranquilo para mim. E, inclusive, eu estava num culto outro dia, eu não vou lembrar agora, mas vai fazer umas 2 semanas, e o pastor, na hora do culto, lá ministrou, abraça a pessoa que está do seu lado, ore por ela, aquela coisa toda. E eu estava exatamente do lado do pastor João, e o pastor João, nós orando, e orou, e quando ele acabou de orar, nós acabamos ali um momento, ele falou assim, Deus tem me falado que esse ano é o ano que tu vai colher sementes que tu plantou lá atrás. Não sei quanto tempo lá atrás, eu não sei o que vai colher, como é que vai ser, não sei, mas te prepara. E eu acho que isso aqui já é uma colheita agora, sabe? É um momento assim que... De entendimento que veio, uma clareza de eu tô colhendo. Tô colhendo, já colhi, tô colhendo. Amém. Coisas que Deus tem feito na minha vida, né? Então, assim, foi... E por decisões. Decisões. Lá atrás. Decisões de andar nos princípios, nos caminhos,
cumprindo aquilo que a Bíblia orienta, debaixo da mão de um pastor, debaixo da liderança do pastor, debaixo do nosso pastor Júnior Batista. Assim, muita gratidão pela mais de Cristo, por tudo que ela tem feito na minha vida, na minha família, enfim, né? Na vida das pessoas que a gente está lá. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, né? Amém. E eu vejo assim a honra de Deus a ponto de hoje te colocar à frente de empreendedores. Que é o que a gente estava falando lá no início, que tu já deu uma dica e a gente já saiu aleluiado, como diz o pastor Michel, né? Simplício. A gente já saiu aleluiado porque é isso, tipo assim, temos que ter sabedoria também nos nossos negócios. Mas uma coisa que tu falou que me chamou muita atenção, tu é um empreendedor, tu cuida de empreendedores e você me falou uma coisa muito interessante. Eu sempre fui dizimista e ofertante na casa do Senhor. Existia um princípio. E eu vejo assim que Deus, ele realmente abençoa abundantemente aqueles que são fiéis a ele. Porque ele entende que eu posso agora entregar mais a ele. Ele está sendo fiel comigo no que eu dei, então eu posso entregar mais. E as pessoas não entendem isso. Por muitas vezes, pastor, eu lembro no início, quando eu comecei a ministrar o dízimo e oferta, que é muito novo para quem começa, né? Pegar o microfone é uma responsabilidade. E eu lembro que eu dizia assim para os jovens, você vai dizimar muito, vai dizimar o dobro. As pessoas achando que eu queria o dobro do dinheiro delas. Não entendiam que elas iam estar ganhando mais. E por isso que o dízimo ia também dobrar. Não entendia que é uma porcentagem, né? Quanto maior é o dízimo, mais você está ganhando, mais você está sendo abençoado. Mais Deus está colocando na sua mão. É isso, e eu falava isso, e depois veio alguns irmãos uma vez falar, nossa, pastora, eu não gostei que tu falou isso, tu não gostou que eu tava te abençoando para você ganhar mais? Daí, eu não tinha pensado assim, né? Então, tipo assim, a gente vê que existe essa questão do, não sei se eu quero dizimar, não sei se eu quero ofertar, e esquecem que nós não estamos fazendo isso para homens. Isso é uma fidelidade do nosso coração com Cristo, né? E quando eu olho para a Bíblia, assim, eu vejo assim, não sei se porque a gente trabalha, lidera os empresários, né? Então a gente acaba, isso chama mais atenção, mas vamos lá. José da Arimateia, que pediu o corpo de Cristo, um homem bem-sucedido. Nicodemos, que foi José da Arimateia, homem bem-sucedido, que ajudou Cristo. As mulheres que sustentaram o ministério de Cristo. As mulheres, então elas não, elas pediam para o esposo e levavam de oferta para sustentar a obra de Cristo. Então, não eram pessoas que não tinham financeiramente, eram pessoas que tinham. Vou chamar o Pedrão, nosso Pedrão, tinha barco, era empresário, empreendedor. E assim, se for citando, a gente vai citar inúmeras pessoas que eram bem-sucedidas financeiramente. Então, uma vez eu até ministrei isso na igreja, que ter dinheiro não é pecado. Os homens e as mulheres que estão na Bíblia, a grande maioria eram bem-sucedidos. Sim. Então, por que eu não posso ter? Então, eu preciso só ter discernimento como que a Bíblia me orienta a ter dinheiro. O que eu faço com o dinheiro que Deus me dá? A intenção do meu coração a respeito disso, isso, né? O que eu vou fazer com sabedoria em gerir com isso. a finança que Deus vai me dar? Eu não sei se Deus vai me dar milhões ou vai me dar um tanto que eu possa ter uma vida tranquila. Isso é Deus quem decide, né? Mediante as nossas habilidades, mediante a nossa busca, mediante aquilo que a gente vai fazer com que Deus vai dar na nossa mão. Mas assim, graças a Deus, Deus me libertou disso. Eu não tenho problema de dizer ter dinheiro é pecado. Eu não posso ter dinheiro porque é pecado. Não, ter dinheiro é uma bênção. Amém. Para você poder fluir e abençoar pessoas, ser um transbordo. Você pode abençoar a igreja, você pode abençoar outras pessoas, você pode dar uma vida confortável para sua família. Enfim, tantas coisas que o dinheiro proporciona de bem-estar. E a gente vê que é um tabu falar sobre isso. Né? E assim, tem uma certa dificuldade, as pessoas têm um certo bloqueio sobre isso, né? Mas assim, graças a Deus, Deus trabalhou isso no meu coração. Hoje a gente está na igreja, na frente dos empreendedores, ajudando. Eu sei que tem empreendedores muito maior do que eu. Amém. Mas Deus me colocou, né? Então vamos trabalhar. Amém, pastor. Mas assim, o Senhor, Ele coloca devido ao teu coração. E isso é uma bênção. E que bom poder ver um homem de Deus direcionando outros, né, CNPJs aí para crescer, para avançar, dando conselhos. Isso é maravilhoso. E eu sei que o Senhor, como a gente acabou de falar, é só o início da colheita que o Senhor tem para sua vida, para sua casa, para o seu ministério, né? Porque é um ministério lindo e é muito necessário nos dias de hoje, né? Sempre foi necessário, né? Vou lembrar a Bíblia novamente. O primeiro presente que Jesus ganhou quando nasceu foi a oferta. Ouro.
Os pastores levaram incenso, oferta. É. E tinha uma finalidade isso, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas enfim, tinha uma finalidade. Então, sempre vai estar ligado essa parte da finança. E aí, a nossa parte, uma das nossas partes é dízimo e oferta, como a gente já citou, né? Então, o que a gente faz com o que Deus dá na nossa mão? Se a gente enterrar, Os talentos, eles não se multiplicam. não multiplica. Perfeito. Eu tenho falado muito sobre multiplicação com as meninas também. Eu digo assim, cara, para de achar que fica com a mão mirrada ali. Não, cara, vamos multiplicar, vamos fazer isso crescer, vamos fazer isso abundante, né? Que nós sejamos generosos. A Bíblia fala sobre generosidade, né? Mas agora, assim, claro que tu estudou investimento para sua vida pessoal e tudo mais, e tem gerido a empresa, tem mais de uma, né? São duas empresas, três? Eu tenho a oficina mecânica, né? Aham, Temos coworking. o co-work e temos agora a segundo co-work que Sim, está são três. saindo do forninho. papel, do forninho, né? Eu acredito que Sim. esse mês aí nós vamos começar com a reforma. Amém. A arquiteta já entregou o projeto, Sim. inclusive a arquiteta da nossa igreja. Ô, Glória, viu? Empreendedores. Enfim, então, logo nós temos aí Sim. esse projeto novo andando, né? Esse espaço que a gente tem aqui, que é alugado, tem outra sala aqui do lado alugada, então a gente já está em várias, eu vou usar o termo pontas, trabalhando em várias pontas, não colocando os ovos em uma cesta só. Perfeito. Isso também pode ser um conselho já. Isso também é um conselho. Claro que vai depender da quantidade de ovos que você tem, né? Se você tem um, você cuida daquele um. Quando você tem dois, você cuida do dois. E quando aquele quantidade de ovo não cabe mais naquele chapeuzinho, naquele cestinho, você tem que achar um outro cestinho, um outro momento, uma outra situação segura para poder dividir esses ovos. Porque se uma cesta cair ou quebrar, Tu você tem continua outras. seguro, né? Amém. Apesar que Deus é a nossa segurança, né? Sim. Mas Deus assim, também nos deu sabedoria e entendimento. porque né? ele deu o talento e ele foi lá cobrar depois. Ó, o que tu tá fazendo com o talento que eu te É. dei? Deus não disse, ó, tem que fazer o talento assim. Não, disse, o que tu tá fazendo? Me entrega, me devolve. Então, Mas eu queria, agora que tu falasse para quem tá passando por dificuldade financeira. Quais são os teus conselhos para quem tá passando por uma dificuldade financeira? aí são várias situações que vai depender da situação de cada um, né? Se você não tem habilidade, tem que buscar habilidade. Se você já tem uma empresa e está passando dificuldade, você vai ter que procurar ajuda. Um mentor, um curso, palestra, alguém que tenha algo, conteúdo a somar, agregar a você. Porque eu costumo dizer, né? O que eu sei, o que eu conheço, o que eu tenho de habilidade me trouxe até aqui. Mas se eu quero chegar naquele ponto lá e eu não tenho essa habilidade, esse conhecimento, eu tenho que buscar alguém que me oriente, que me ensine, que me explique, para eu poder sair desse ponto A para chegar no ponto B. Perfeito. Então, se você está com alguma dificuldade, o porquê que eu cheguei nessa dificuldade? Então, eu tenho que tentar descobrir esses erros e corrigir. Mas eu não sei como corrigir, por isso que eu errei. Buscar pessoas que possam te orientar a não cometer mais esse erro. Então, quem quebrou uma empresa e faliu, ainda há uma chance de recomeço. Na realidade, sempre tem uma chance de recomeço, né? Perfeito. Não tem como E se a gente for buscar exemplos de pessoas que perderam ou que não venceram e depois venceram e venceram e venceram, porque os estudos dizem, né, que você pode pegar uma pessoa muito bem sucedida, pessoas assim muito bem sucedidas, tirar toda a finança dele, tirar tudo, Ele vai e conseguir em pouco reerguer, tempo ele consegue reconstruir porque de o novo. Né? conhecimento já está sobre ele. E Ele já o sabe conhecimento como é fazer. seu, né? Ninguém pode tirar Ninguém isso. tira, e você vai lá e consegue de novo. Maravilhoso. Então não adianta você ganhar um valor expressivo ou conseguir um valor expressivo financeiramente falando se você não sabe o que fazer com ele, como fazer. Eu costumo até falar ou brincar, né? Se você tem, eu vou usar uma vaquinha leiteira. Perfeito. Eu tenho uma vaquinha e essa Sim. vaquinha me dá leite. Eu posso ir lá tratar ela, todo dia eu tenho um leitinho. Nunca vai faltar comida para mim, eu tenho um leitinho. Nunca vai faltar. Mas eu posso matar ela, fazer uma picanha, fazer um costelaço. Enfim, posso fazer vários churrascos dela. Só que quando acabar esse churrasco, e agora? Eita, não vai nem ter leite nem carne. Nem leite nem carne, eu vou morrer Sim. da fome. Eita. Então é preferível eu ter uma vida mais controlada e viver a minha vida inteira controlada, ou eu ter viver uma vida super mega power e depois eu não tenho mais o que comer. Então eu preciso ter esse discernimento. Então isso talvez seja, porque a gente vive num mundo que esse prazer imediato, né? Essa Quero pra vontade já. agora, micro-ondas, tudo muito rápido, muito ligeiro e custa o preço que custar, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Mas se você estiver vivo,
como que vai ser a sua velhice, como que tu vai... porque hoje, infelizmente, a gente não pode ficar pensando no INSS, né? Não é falando mal disso, mas a gente tem que ter um plano pro futuro. Sim, né? e assim, a gente tem uma vida que normalmente a gente vai viver aí, sei lá, 70, 80 anos, 60 anos, e em 60 anos você não conseguiu guardar nada. Nunca pensou em guardar nada para poder ter lá quando chegar no seu tempo? Um conforto, uma viagem, as coisas, né? É, Aproveitar, coisas que você desfrutar da vida. precisa, né? Então, você precisa realmente guardar alguma coisa, precisa aprender como guardar. Você precisa ser uma pessoa decidida a não viver momentos prazerosos demais e exceder esses momentos Tem o prazerosos, ter o equilíbrio. equilíbrio, né? Não esquecer de Deus, né? Amém. Saber que Deus é o dono do ouro e da prata. Então ele pode te dar, mas de repente ele pode não te dar mais. Ou não permitir mais chegar na tua mão. Não porque ele não queira, ou porque ele não quer dar. É porque nós estamos fazendo as coisas que Deus disse, olha, como é que eu vou dar para ti? Eu não posso. Você está fazendo coisas... Você tem que aprender ainda algumas coisas. Você né? está fazendo coisas, eu vou usar o termo, dando brechas para que o inimigo possa ir lá e isso aí faz. Então, a gente precisa realmente estar com Deus, ler a Bíblia, ver o que a Bíblia orienta, o que a Bíblia ensina, procurar educação financeira, educação empresarial, se comportar, ter atitude, caráter, viver uma vida realmente reta, uma vida digna. Se você falou que vai pagar, pagar. Perfeito. Se eu não posso comprar, não compre. Se o relógio A custa um valor 2x, mas eu só posso comprar o relógio Y porque custa um X, compra o Y. Depois vai conquistando. E tá tudo bem. Há tudo tempo bem. para todas as coisas, né? Nós é que precisamos saber como conviver com isso, né? E é muito interessante tu falar isso, pastor, porque assim, ó, a Bíblia ela fala uma coisa que a gente já vai encaminhando pro final. Mas a Bíblia ela fala que se você vai fazer uma casa, faça a conta antes. Para que no meio da obra você não passe vergonha. Então tudo a Bíblia diz assim, faça a conta primeiro. Não saia fazendo no impulso. Não saia fazendo de qualquer jeito. Senta, faz um planejamento, vê se é momento para isso agora ou se é uma coisa futura. E não pare de sonhar, né? Não é porque você não pode agora que você nunca vai conseguir. Não, ao contrário. Agora não é, mas o futuro vai ser. E Deus vai dando passo de cada vez, né? Para isso acontecer. Passo de cada vez para isso acontecer e realmente você vê uma vida tranquila, abençoada, confortável, poder desfrutar, como a Bíblia fala, de comer do melhor dessa terra. Amém. E agora me vem na cabeça assim, rapidinho, uma dica então, como que eu faço para guardar dinheiro? 2 dicas eu vou dar. Tá, amém. Dicas entre aspas, né? Você é um CLT ou você é um empresário, mas se você for um empresário, você tem o seu prolabore. O seu prolabore é como se fosse o seu salário. Como que eu vou guardar? Eu tirei o meu prolabore ou recebi o meu salário hoje. Eu quero guardar quanto? Eu quero guardar 2x. Pega 2x e bota numa aplicação. E esquece lá. Agora vem o dízimo e a oferta. Eu recebi, tiro o dízimo e a oferta, entrega na casa de Deus. Agora o que sobrou, eu vou viver. Perfeito. Agora eu vou viver conforme aquilo que sobrou. Que eu tenho. Que eu tenho. Essa aqui que é a realidade, não o total. Isso aqui é o meu padrão de vida. E aí eu quero ter um padrão melhor. Tem que ganhar mais. Eu tenho que me virar e ganhar mais, então. Ou trabalhar mais, ou conseguir me aperfeiçoar no trabalho que eu faço para poder ter um salário, uma remuneração maior, enfim. Mas aí eu vou aumentando o meu padrão conforme o que eu vou recebendo. O problema é que a grande maioria das pessoas querem viver um padrão de vida que o salário não comporta. E às vezes conta também com o ovo antes da galinha botar. Pois é. Né? Aí nem Isso eu já vi muito. E tá contando já com dinheiro gastou e outra. que nem tem, às vezes nem vem. E aí e o dízimo dele? Como é que faz com o dízimo com a oferta? Tira por último, daí não sobrou. Não sobrou pro dízimo, tá? Mas é a primeira parte, né? Não é a última parte. Por isso que não sobra. São coisas assim, Então, acho que uma grande... Se a pessoa conseguir tomar esse posicionamento, já vai dar assim, um passo gigante. Amém. Amém. Pastor, eu quero te agradecer aí meu Deus, por essa sabedoria que Deus te deu, né? Porque mesmo diante de uma situação que poderia vir muitas dúvidas e dizer assim, meu Deus, eu tô deixando meu ganha-pão em prol do reino de Deus, da justiça de Deus, eu quero andar conforme a Bíblia manda. Você não teve medo, Deus te deu outra porta, abriu portas para que você entrasse e vivesse o sobrenatural de Deus e ainda vai continuar vivendo. Que história fantástica. Adorei ouvir essa história de novo, soube outras coisas a mais aí, né, que veio edificar minha vida e que de fato a gente possa ter essa sabedoria, que isso não seja um tabu para você, porque a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que outras coisas também.
né, pra quem lê a Bíblia vê isso, generosidade, dinheiro, então tipo assim, não tenha medo de falar sobre, mas tenha sabedoria nessas questões. Não estamos falando da teologia da prosperidade, longe disso, estamos falando da bênção do Senhor que Ele tem pra mim e pra tua vida, nas nossas empresas, na nossa vida pessoal, pra que você tenha uma vida que faça diferença e que você seja um fluir, né, não seja uma represa, né, seja uma bênção, um canal de bênção aí pra quem está ao teu redor. Amém, pastor? Mais alguma coisa que eu gostaria de compartilhar pra gente poder encerrar, ou algo que tu gostaria de falar pro pessoal, aproveitando que também é teu aniversário, né? O que você espera aí? Quais são os seus planos? Bom, a gente espera que 2025 seja realmente o ano da colheita. Amém. O ano que a gente vai colher as bênçãos do Senhor, aquilo que Deus tem colocado para nossas vidas. E claro que só vamos colher se plantarmos. Se plantarmos. E o que plantarmos é o que vamos colher. Então não podemos esperar colher alguma coisa se não fizermos nada. E a gente só pode esperar colher alguma coisa, que na realidade não é uma colheita, é talvez um presente, se Deus quiser que alguém nos dá um presente. E aí não é colheita, é um presente. Mas se você quer realmente colher alguma coisa, quer ter um futuro melhor, começa a fazer alguma coisa hoje. Hoje é o melhor dia para você começar a fazer alguma coisa. Abra uma conta, estude, tire um pouquinho de tempo, estude o que é o melhor tipo de investimento para você. Ah, mas eu só consigo guardar R$50 por mês. Amém. Guarde os R$50. Assim. Guarde os R$50 todo mês. Daqui a um ano ele é 600, fora o juro. Aí daqui a pouco você já tem 1.000, daqui a pouco você já tem 10.000, daqui a pouco você... E aí quando começa a crescer, que nem o pão, né? Você bota fermentino, começa a crescer, você começa a... Opa. Agora eu posso investir mais, agora eu posso... né? E aí você vai buscando mais conhecimento, fazendo isso crescer. E você que é empresário... eu costumo dizer o seguinte, quem é empresário já colocou a mão no arado, não tem mais como olhar para trás. Você é empresário, você tem que batalhar, fazer a empresa crescer, tem que dar emprego, tem que ajudar as pessoas que estão em volta, tem que ajudar a sua comunidade, tem que fazer a obra social. Isso mesmo. Porque apesar de nós termos uma empresa, nós ajudamos a sociedade. Amém. Servimos a sociedade. Porque eu trabalho com carro, eu ajudo as pessoas a se moverem. E resolver um problema delas. Resolvendo um problema. Servindo. É claro que eu recebo por isso, mas... esse faz parte de todo o contexto, né? Então, você empresário, não desista. Lute, busque, em primeiro lugar, sempre a Deus, dízimos e ofertas, não esqueça, lá no local onde você frequenta, se você quer conhecer o local para frequentar e entregar também, Mais de Cristo Palhoça. Amém. Gente, eu agora, só pra gente finalizar de fato agora, tá? Porque me veio algo em mente aqui muito legal. Na época que eu tava morando sozinha, eu não tinha empresa, eu tava como estagiária na época, tava sendo ajudada até a ser sustentada pela minha avó, na época que eu tava morando sozinha numa kitnet. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, eu nunca deixei de ser fiel. Amém. Eu ganhava pouquíssimo e às vezes eu não sabia nem como que eu ia comer, mas o meu dízimo eu dava. E eu lembro, pastor Alfredo, e que legal essa lembrança, que gostoso. Eu vivi muito pela fé nesse período de tempo, mas eu nunca deixei de dizimar, ofertar e ser fiel com o Senhor. E teve uma época que o pastor Júnior Batista, a gente estava na Ivo Silveira, e ele disse assim, eu vou orar para que Deus levante 300 investidores, tu lembra disso? Tu tava nessa época? Lembro. Com R$1.000. Isso. E tal. A hora que eu ouvi aquilo, gente, eu não ganhava R$1.000, eu ganhava, sei lá, R$400, R$500 na época como estagiária. E eu disse assim, eu vou ser uma investidora da Mais de Cristo, eu quero fazer parte dessa história. E eu fui lá. Eu lembro que era o pastor Jair que fazia, e a pastora, a esposa Ângela. do pastor... Ângela. Não, do pastor Fabrício. Esqueci o nome dela, dela, gente. Eu amo ela e sigo ela, agora me deu um branco. Quem? Pastora Luana, glória a Deus pelas pessoas que estão aqui nos ajudando nos bastidores, pastora Vânia. A pastora Luana estava lá também e ela ia anotar o nome de quem gostaria de ser investidor. E eu fui na fé e dizendo assim, pastora Luana, eu quero ser uma investidora, mas não trabalho com cartão, não tenho esse dinheiro à vista, tem boleto? Vocês parcelam? Eu quero fazer parte disso de alguma maneira. E não tinha opção de boleto, mas a partir desse pedido meu, eles foram ver esse negócio, se podia boleto, arrumaram um boleto pra mim, e eu fui uma investidora da Mais de Cristo, e eu faço parte da minha igreja. E eu fui muito próspera depois disso. Amém. Porque Deus foi me levando. E eu lembro que eu passava nos lugares e olhava, um dia eu vou ter uma cama box. Porque a minha cama era aquelas de solteiro pequenininha. E eu dizia, um dia eu vou ter uma cama box. Um dia eu vou ter um lugar que eu vou estar com um ar-condicionado, que eu tinha só um ventilador. Mas eu fui fiel nesse período de tempo. Amém. Às vezes eu não tinha o que comer, Deus mandava uma pessoa do meu GC para mandar uma cesta básica para mim. Fizeram uma compra uma vez que eu não sei de onde veio, porque só eu sabia que eu tava passando, mas Deus também sabia. Eu vivi pela fé. E não só eu fui investidora, eu fiz o meu GC se unir
Fiz um boleto pro meu GC para todas serem participantes daquilo também, porque eu queria ativar a fé delas também. Sim. E me veio isso em mente, que nós temos que ser fiéis, independente da sua situação financeira, seja fiel. Se você pode... pastor, eu tô vivendo de cesta básica, eu também já vivi disso. E na época dava um quilo de alimento pelo menos, mas comece com aquilo que você tem. Mas não deixe de ser um abençoador. Comece a declarar sobre a tua vida que você tem fé, que você vai avançar, que você vai conquistar no Senhor Jesus, mas seja fiel com aquilo que você tem. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus, me veio isso em mente. Viu como a expressão dele vai guiando? Né? Que gostoso. Momento especial, né? Chegamos a se emocionar, a gente se segurou para não... Para não chorar, para não estragar tudo. E mas Deus trouxe faz assim, umas lembranças aos nossos corações, assim, que para edificar a nossa fé. E o pastor Júnior não tem hábito de fazer esse... Não tem, isso foi uma coisa muito específica. Né? Só direcionamento de Deus para ele fazer, né? Então... Realmente foi algo muito forte, né? Especial. Esse momento foi muito forte também. Amém. Então eu queria deixar o meu abraço, muito obrigado por esse momento. Que essa palavra, que esse nosso momento, essa nossa conversa possa ter tocado o coração de alguém lá. Jesus. E que você possa realmente conduzir a sua vida mediante a palavra de Deus, financeiramente falando, espiritualmente também, que é mais importante espiritual do que financeiro, mas as duas coisas andam junto. Amém, pastor. Porque se você não tiver dinheiro, passando fome, é difícil de você conseguir ler a Bíblia. Mas se você tiver condição, você pode comprar a Bíblia, você pode doar a Bíblia, você pode financiar outras pessoas para ministrar a palavra, né? Amém. Então que você seja um financiador também. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te prospere, que dê vida longa e que a gente se veja lá no Conexão Empreendedora. Amém. Me dando testemunho que Deus te honrou e te abençoou. Amém, pastor. Feliz aniversário. Amém. Que seja um ciclo de muitas colheitas e bênçãos sobre você, sobre a sua casa. Obrigada a você que nos assistiu até aqui e até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei